É uma grande alegria estar com os irmãos hoje pela manhã. Eu estava conversando com o irmão ontem lá atrás e perguntou quando que eu estaria voltando para São Paulo. E eu falei, eu preciso voltar na sexta-feira, porque eu tenho 3 boas razões para estar em São Paulo na sexta-feira à noite. Este é o toque, Alan. A minha família. Eu tenho a Lilian, eu tenho o Rafa e eu tenho a Dani que estão me aguardando. Então eu amo a minha família apenas pelo apoio deles que eu estou aqui essa semana, a semana inteira longe deles. Mas eu tenho, graças a Deus, o apoio da minha família atrás desse ministério, porque nós somos missionários. Eu sou enviado da Igreja Batista Worth Baptist Church, lá dos Estados Unidos. Sou enviado pela Monte Abarim, uma missão começada pelo meu avô. E eu sou implantador de igrejas. Então nós começamos uma igreja lá em Jardim Ingá. Fomos enviados do TBI para começarmos a igreja lá em Jardim Ingá, juntamente com o pastor José Cerqueira, com a irmã Analice, que está aqui, sorriso. Ela é uma bênção, ela faz um feijão como ninguém. E o ano passado eu fui lá para a Feira de Santana para poder comer o feijão dela. De lá nós fomos enviados para começar a Igreja Batista em Vila Guacuri, de Jardim Ingá, fomos para Vila Guacuri, que era a divisa de São Paulo com Diadema. Onde fica isso? No local onde os taxistas têm medo de ir. Nós temos uberistas na nossa igreja, eu chamo de uberistas, né? Mas nós tínhamos taxistas, mas pararam de ir, porque lá realmente é um campo missionário. Eu também sou o vice-presidente executivo da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Judas, capítulo 1. Os irmãos sabem, eu sou filho do pastor Thomas Gilmer, peço suas orações por ele. Hoje à tarde eu fazia um pequeno procedimento para tirar um crescimento na sua orelha, hoje às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas, esteja em oração pelo pastor Thomas, que Deus realmente vá à frente da sua cirurgia. Ele entra e sai hoje mesmo. Nós vamos estar em oração pelo pastor Thomas, meu pai. Vai fazer 83 anos agora em agosto, mas ele não para. Ele continua trabalhando e dando trabalho. Judas, capítulo 1. Vamos nos pôr de pé, a leitura dos versos 1 ao 5. Judas, capítulo 1, versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Judas 1, versos 1 ao 5. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pai celestial, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter juntos agora. Nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Aqui Judas nos exorta a batalhar pela fé, verso 3, batalhar pela fé e batalhar contra a incredulidade, porque no verso 5 ele diz que Deus depois destruiu os que não creram. Quando nós batalhamos por algo, nós batalhamos contra outra coisa.
nós vemos a exortação de batalhar pela fé. Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Qual foi o primeiro pecado de Eva? O primeiro pecado de Eva foi a incredulidade. Primeiramente, ela acrescentou a palavra de Deus. Depois, ela desconfiou da palavra de Deus. Ela desacreditou das palavras de Deus. E então ela confiou na serpente. Ela acreditou naquilo que a serpente lhe falou. Ela confiou em Satanás, o inimigo das nossas almas, que naquele momento estava na forma de uma serpente. Ela foi enganada. E então ela desobedeceu comendo do fruto. O primeiro pecado foi incredulidade. Ela desconfiou da palavra de Deus, desacreditou das palavras de Deus. Nós temos de definir o nosso tema, o tema proposto. O que é perseverar na fidelidade às Escrituras? Primeiramente, não perseverar na fidelidade às Escrituras é ter outra fonte de autoridade. Nós temos, por exemplo, a mente. A mente, de onde vemos que vem o racionalismo, colocando a mente como a única forma de se conhecer algo. É interessante, os racionalistas, eles discriminam sobre as outras formas de conhecer. É por isso que quando você conversa com um professor, um doutor, alguém que se julga acima dos demais, ele faz com que os crentes se sintam um nada por causa da sua maneira de entender. A mente, a razão está acima de todas as coisas, e a mente é a única forma para eles, o racionalismo, de ter conhecimento. Do outro lado, nós temos o coração, que é o empiricismo. Total oposto. O empírico é o sentimento, você tem que provar, você tem que experimentar. Não basta saber no livro, você tem que sair, tem que viver a vida, você tem que provar, você tem que então experimentar. Nós vemos esses dois extremos. Um extremo colocando a mente acima de tudo, e do outro extremo colocando o coração acima de tudo. Dois extremos. Agora, o que é que está no meio desses dois? Ou o que é que está acima desses dois? A palavra de Deus. Da onde ou aonde que está alicerçado, ou aonde deve estar alicerçada a nossa fé? Na palavra de Deus. Então, nós vemos que a nossa fonte de autoridade é a palavra, ou deve ser a palavra de Deus. Abre comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios. O apóstolo Paulo aqui diz aos Coríntios, dos versos 21 ao 23, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por quê? Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Nós vemos claramente exposto aqui em 1 Coríntios, se fôssemos continuar a ler, teríamos de ler dos versos 17 do capítulo 1 até o capítulo 16, o verso 16 do capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo exatamente isto para nós nesta passagem, mas nós vemos isso corroborado com Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo novamente diz assim, no versos 16 e 17 de Romanos 1. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós vemos que assim como o pecado entrou no mundo pela incredulidade, assim a salvação vem pela fé na palavra de Deus. Abre comigo em 1 João 3, 23. 1 João 3, 23 diz: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. É impossível separar o Senhor Jesus Cristo de sua palavra sem causar dano à doutrina bíblica. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o tentar separar as palavras de Cristo da pessoa dele vai nos levar a sincretismo, vai nos levar à idolatria, a uma imaginação. Quando a Eva desacreditou das palavras de Deus, ela desacreditou do próprio Deus. Quando eu falo algo para os meus filhos, eu quero que eles confiem naquilo que eu estou falando. Quando eu passo uma instrução para os meus filhos, eu quero que eles atendem à minha instrução. É assim foi com Deus e com Adão e Eva. Deus passou uma instrução, ele esperava que seguissem a sua instrução, mas a Eva desconfiou de Deus, desacreditou, confiou em outra fonte de autoridade e assim ela pecou. Assim como o pecado entrou pela incredulidade, a salvação vem pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, ele veio, pagou o altíssimo preço que nenhum de nós é digno de pagar, ele pagou o preço do nosso pecado e agora nós somos salvos pela fé, acreditando em suas palavras, dando crédito ao que ele fez por nós na cruz. Não somente na cruz ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia vitorioso. E ele tem uma coisa que nenhuma autoridade neste mundo possui. Ele possui as chaves da morte e do inferno. Ele entregou o seu corpo, voluntariamente entregou a sua vida. Ele foi sepultado voluntariamente da sua própria vontade. 3 dias ele abriu a porta e voltou, fechou e trancou. E carrega consigo as chaves. É o que ele falou para João, lá em Apocalipse 1. Eis que eu estou vivo, aquele que estava morto, e estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum líder deste mundo tem essas chaves. Como gostariam de ter? Mate o meu exército e eu ressuscito. Não. Vocês não têm esse poder, essa autoridade. Apenas o Senhor Jesus Cristo tem este poder e esta autoridade. Olha só que lindo, Isaías 33, 22 diz: o Senhor é o nosso juiz,
O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Salmos 2 nós vemos que ele é o Senhor dos exércitos. Então ele está acima do judiciário, acima do legislativo, acima do executivo, acima das forças armadas. Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Nunca desacredite das palavras dele. No momento que você desacredita das suas palavras, você está desacreditando no próprio Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o pecado entrou pela incredulidade na palavra de Deus, assim a salvação vem pela fé na palavra de Deus. Pois ao crer, ao confiar na palavra de Deus, você está confiando na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto, o qual foi sepultado, o qual ressuscitou, o qual está sentado à destra de Deus, colocado acima de todos os poderes, todas as potestades, aquele que apenas Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e o único que é digno de todo o poder, de toda a honra e toda a glória. Agora, esse modelo é muito prático para entendermos o nosso mundo neste momento. Nós temos então racionalismo e empiricismo, ateísmo e o oculto. É interessante, eu conversei com um jovem uma vez que se autodeclarou ateu. Depois de mostrar para ele Êxodo 6:3, o nome do Senhor, que é aquele que existe, e mostrando que alguém pode negar a Deus, mas não pode mudar o fato de que Ele existe. Depois, conversando com ele novamente, falou: eu agora já não sou ateu. Eu reconheço que Deus existe, mas eu só não quero um relacionamento com Ele. Igual uma mãe que tem um filho, ela pode negar o parentesco com o filho, mas feito o teste de DNA, parabéns, é um menino. Não tem como mudar o fato. O que frustra um ateu não é o fato de que Deus existe, é que ele não é Deus, ele sabe disso, e é isso que frustra o ateu. De outro lado, nós temos o oculto. Então, os cientistas, eles não estudam isto em público, mas em particular, eles podem praticar seu espiritismo e tudo isso. Eles sabem que existe, mas eles chamam tudo isso de oculto. Nós temos também sabedoria humana, e nós temos os sinais. Aqui no nosso país, nós temos tantas igrejas, nós temos aqueles que querem a sabedoria humana, que colocam realmente a razão acima de tudo e somos intelectuais. Então nós sabemos, que como funciona. Então, quando diz lá em Isaías, que a virgem conceberá, nós sabemos, que na verdade no hebraico só diz uma moça, Então nós sabemos como funciona, nós sabemos, Então a moça conceberá. Então colocam a razão acima da Bíblia. Então quando a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, eles falam: mas na verdade se colocam acima da palavra de Deus. Aí você tem o outro lado, que é os sinais. As pessoas que querem os sinais. Meu pastor nos Estados Unidos estava numa viagem uma vez, e ele estava lendo a sua Bíblia, e a passageira ao lado começou a conversar com ele, perguntou se fazia sinais, essas coisas, e ele falou: não, eu fico na Bíblia. E ela falou: o seu problema é que o senhor gasta muito tempo com o seu nariz nesse livro, precisa sair desse livro para ter os sinais. Extremos. Pode voltar um pouquinho. Mais um. Secularização e espiritualização. Nós estamos vivendo no nosso país um período de secularização. As igrejas estão se secularizando. Nós temos do outro lado a espiritualização. Então colocando os sentidos e tudo isso acima da palavra de Deus. Irmãos, isso abre também a porta para as outras religiões também. Porque as outras religiões têm uma outra fonte de autoridade. Eles têm algo
além da palavra de Deus que foi revelado, que foi escrito, aonde está a autoridade deles. Um anjo que apareceu e deu revelação, e então tem aquela revelação acima da palavra de Deus. Nós temos aqueles que vão negando as Escrituras, colocando a mente humana, colocando tudo isso acima da palavra de Deus. E então nós vemos o enfraquecer da palavra de Deus na nossa sociedade. Isso não é novo. Não mostrei para os irmãos coríntios e romanos. Isso é antigo. Então, o apóstolo Paulo diz para nós pregarmos a palavra. Mas, indo para frente agora, nós precisamos de 3 coisas para perseverarmos na fidelidade às Escrituras. Primeiramente, nós precisamos de uma alta visão de Deus. Como Isaías 6:1, nós podemos ver lá, Isaías 6:1. Obrigado, irmão, que trouxe a água, Deus abençoe. Isaías 6:1, nós temos aqui a visão de Isaías, e ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Interessante que antes que Isaías começou o seu ministério de fato, ele teve de ter uma visão de Deus, uma alta visão de Deus. Olha comigo em Salmo 113, Salmo 113, versos 4 e 6. Quatro ao 6, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele se inclina para ver tanto o que está nos céus como o que está na terra. Precisamos ter uma alta visão de Deus. Não podemos ser antropocentristas, ter o ser humano como o centro, nem sermos deístas, que ter Deus como aquele que deu o start, deu o início da vida. Então nós temos hoje os cientistas gastando tantos bilhões de dólares com satélites indo para o espaço, eles estão atrás do quê? De uma coisa, vida, porque eles sabem que vida vem de vida. E eles sabem que não veio daqui da terra, mas que foi algo exterior. Então eles estão procurando a origem da vida. É por isso que estão gastando tantos bilhões de dólares com satélites, porque estão atrás da origem da vida. O deísta, ele resolve isso. Ele fala, esse primeiro start da vida foi Deus quem deu. E depois entrou a seleção natural e para eles então tudo ocorreu como os cientistas especulam. Não podemos ser antropocentristas, nem deístas. Agora, não basta ser teocentrista. Não basta apenas ter Deus como o centro. Como assim? No islamismo, Deus é o centro. É o centro da sua vida. Os islamistas, muitos deles, nos vergonham como crentes. O zelo e a dedicação que eles têm pelo seu Deus é infinitamente maior do que a nossa como cristãos, muitas vezes. Isso é para nossa vergonha. Mas eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo como nascido da Virgem Maria, como sendo o profeta e não um profeta, como o único meio de chegar a Deus. Rejeitam a fé na palavra de Deus. São teocentristas, mas não são cristocêntricos. Então o que nós precisamos ser é
cristocêntricos, ter Cristo como o centro da nossa vida. Quando Cristo, diz Paulo em Colossenses 3, é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se qualquer outra coisa da sua vida, além de Cristo, for a sua vida não faz sentido de fato. É o meu emprego, é a minha casa, minha vida. A casa pegou fogo, acabou a vida, pastor. O pastor missionário contou da casa dele que pegou fogo. Meus bens, minhas vidas, limparam a casa, deixaram ela sem nada. O pastor missionário contou, fizeram as duas coisas com ele, cadinho. Acabou a vida? Se essas coisas são a sua vida, sim. Mas Cristo é a nossa vida. Abacuque. Ainda que decepcione o fruto e tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Testemunhei uma vez a um empresário muitíssimo bem sucedido. Ele tem uma fábrica nos Estados Unidos e uma fábrica na China. 5 filhos. Em boas obras, riquíssimo. Nas férias dele, ele com a família foi trocar os telhados de um orfanato. Riquíssimo em todos os sentidos. Em boas obras, em família, em bens. Eu testemunhei para ele. Ele olhou para mim e falou: Haroldo, eu lido com judeus, eu lido com mórmons, eu lido com testemunha de Jeová. Ele falou: Haroldo, não importa o que você acredita. Nós jantamos juntos aquela noite. Na próxima manhã eu estava tomando banho e eu me recordei de Lucas 16, do homem rico e de Lázaro, e eu chorei, porque eu percebi que eu havia jantado com um homem rico igualzinho o de Lucas 16, e falou: não importa o que você acredita, a não ser que ele se converta, a não ser que ele coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo, aquele homem que é riquíssimo em todos os sentidos da vida, vai morrer e vai para o inferno, onde Lázaro está hoje. Eu chorei. Irmãos, precisamos ser cristocêntricos e ter a realidade do inferno realmente vivo em nossas mentes, vivo em nossos corações, queimando em nossas almas. Precisamos viver olhando para Cristo com gratidão do que Ele fez por nós, para que nós não precisássemos ir para aquele lugar de tormento eterno. Precisamos ter uma alta visão de Deus, mas precisamos ter uma alta visão das Sagradas Escrituras. Sim, é uma questão de perspectiva. A palavra de Deus é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Um trocadilho que gostam de fazer e até hoje gostam de fazer, esse trocadilho está afetando até as nossas igrejas. Ela não meramente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, pois 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura, grafia, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir em justiça. A posição do é muito importante, porque algumas versões eles mudam a posição do é sutilmente. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mudam a posição do é, dizendo aquilo que é inspirado é proveitoso, aquilo que não é proveitoso. E aí enchem as Bíblias de notas de rodapé, questionando a Bíblia. Opa! Isso causa desconfiança na palavra de Deus. Nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. A primeira coisa que o inimigo das nossas almas fez foi semear desconfiança na palavra de Deus, porque ele sabe que isso leva a desacreditar do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, pela graça de Deus. Nós já vimos em Romanos 10:17 que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Então a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra
de Deus. Agora, nós precisamos também ter uma alta visão da pregação da palavra de Deus. Abre comigo em Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Versos 28 ao 31 diz assim. Jeremias 23, 28 ao 31. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a minha palavra como o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o trigo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Precisamos ter uma alta visão da pregação da palavra de Deus, pregar a sua palavra em fidelidade, não acrescentando nem tirando, não furtando, mas pregando todo o conselho do Senhor. Nós vemos também aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5, o apóstolo Paulo dando uma exortação a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Lembra do jovem que eu falei, que eu conheci, que se dizia ateu? Eu compartilhei com ele, Êxodo 6:3, que o nome dele quer dizer aquele que existe. Na segunda vez que encontrei com ele, falou, realmente eu reconheço que Deus existe, mas eu não quero um relacionamento com ele. O ano passado eu encontrei com os pais dele. Esse jovem cresceu na igreja. Numa quinta-feira à noite, os dois estavam na sala vendo televisão. O filho deles desceu, já na faculdade, sentou e viram que podia puxar a conversa. Então ficaram na televisão, foram conversando. E ele falou, eu me preocupo com a minha alma. Eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. Aí disseram, você quer aceitar o Senhor Jesus? E na sala mesmo, aquela noite, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No sábado ele foi com seus pais na igreja. Ele cresceu na igreja, conhecia os corinhos, os cânticos. E ele ficou na dúvida, será que Deus me ouviu de fato? Ou será que foi só uma coisa de dentro para fora? Então ele orou, falou, pai, ajude que a próxima música seja tal. Eles vão cantar. Ele orou isso, e o regente falou, vamos cantar o hino tal. Ele caiu em joelhos na igreja mesmo, começou a louvar a Deus, falou, obrigado a Deus, porque o Senhor me ouviu. Porque há um Deus nos céus que ouve as nossas orações. Ele é o Deus vivo, o Deus Criador, criou todas as coisas pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o Criador, Ele mesmo não tendo sido criado. Irmãos, vamos batalhar pela fé na palavra de Deus. Vamos batalhar contra a incredulidade na palavra de Deus. Vamos ter a palavra de Deus como a fonte da nossa autoridade. Vamos ter uma alta visão de Deus, cristocêntrica. Vamos ter uma alta visão das Escrituras, uma alta visão da pregação. E pregue a palavra até
que ele venha.